Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu já tô rindo, nem comecei a falar ainda, já tô rindo. Eu sou a Alessane Afonso e eu vim conversar hoje com vocês sobre um assunto que tá burning, que tá queimando aqui dentro, pedindo pra sair, eu tenho que compartilhar, então vai ter que ser com vocês. Sobre procrastinação, palavrão, né? Gente, eu sempre me identifiquei como como se diz em português, uma procrastinator, uma procrastinadora, isso. Eu fiz a minha faculdade de letras no Brasil inteira fazendo os trabalhos na noite anterior, no meio da noite, porque eu tinha filhos pequenos. Meu filho menor era bebê quando eu entrei na faculdade. Então eu limpava a casa, eu fazia comida, eu punha as crianças para dormir, eu fazia tudo que eu tinha para fazer antes de enfrentar o trabalho da faculdade que era para entregar no dia seguinte. Então era muito estressante, eu passava as noites em claro. Porém, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 28 anos, eu tinha energia, eu conseguia fazer e ia, e eu adorava aquele assunto, os assuntos que nós tratávamos. Não era que nem como, por exemplo, no ensino médio, que eu tinha que estudar química, física, assuntos que eu achava muito difícil, que eu tinha muita dificuldade. Na letras eu gostava de tudo, tudo para mim era conhecimento. Mas mesmo assim eu procrastinava. Aí quando eu vim fazer enfermagem, que demorou anos ainda para eu começar a fazer enfermagem aqui na Inglaterra, a minha procrastinação resultou de eu ter rodado uma vez, comecei o curso de enfermagem, parei porque achei muito difícil e eu rodava nos trabalhos porque eu fazia 3 dias com antecedência, o meu inglês não era tão bom e mesmo para quem tinha um inglês bom, tinha feito toda a educação aqui no país, não funcionou, óbvio, não funcionou. Aí eu parei, depois eu retornei pensando, agora eu já tô mais madura, domino melhor a língua e tal. Mas eu continuei sendo uma procrastinadora. E isso também, eu comentei em um outro vídeo, ocasionou em eu reprovar em algumas matérias, em uma matéria, que eu quase perdi a vaga no curso por isso. Mas eu pensava assim, eu sou ariana, a ariana é impulsiva, tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba sempre ficando coisas para a última hora. Só que isso, gente, pelo amor de Deus, isso gera um estresse desnecessário, uma produção excessiva de cortisol. O hormônio do estresse, o cortisol, é um hormônio sim necessário, porque quando a gente sente aquela agonia, aquele rush de estresse na nossa corrente sanguínea, digamos assim, isso nos obriga a tomar alguma ação, a gente entra naquela energia da atividade mesmo e nos empurra. Porém, tem que ser em doses limitadas, porque muito cortisol na corrente sanguínea faz você ficar no ritmo do estresse o tempo inteiro. E é como vamos comparar, por exemplo, com um carro, por mais novo e potente que o carro seja, se você andar sempre a 180 km por hora e não fizer a manutenção, esse carro vai quebrar. O carro pode ir para o mecânico, eles podem arrumar, muitas vezes tem a peça, mas o carro vai quebrar e eventualmente precisa da manutenção. Gente, com o nosso corpo, com a nossa saúde, às vezes a gente atrasa tanto para fazer a manutenção que essa peça, entre aspas, não é possível ser reposta, não há peça para repor. Por exemplo, se eu estrago, se eu comprometo meu sistema cardiovascular, isso vai ocasionar problemas na minha saúde que talvez sejam irreversíveis. Às vezes é reversível sim, com exercício, com fisioterapia, não sei. Um acidente vascular cerebral, por exemplo, às vezes é reversível, mas às vezes é um acidente vascular cerebral hemorrágico que causa um dano muito grande e é irreversível. E isso, só um parênteses, o propósito dos meus vídeos não é a questão da saúde do ponto de vista da enfermagem, mas já que eu toquei no assunto, o acidente vascular cerebral muitas vezes é causado por pressão alta, que é também uma consequência do estresse. Onde eu quero chegar, gente?
o cortisol é importante sim em doses pequenas, mas se a gente está produzindo cortisol o tempo inteiro, a gente quebra, a gente não aguenta. E como eu disse, quando eu estava fazendo a faculdade de letras com filhos pequenos e trabalhando turno integral em hospital, eu era jovem, eu conseguia, eu ficava cansada, mas eu conseguia. Eu ainda sou jovem, eu tenho 45 anos, mas eu não consigo mais ficar naquele ritmo, eu não consigo passar uma noite inteira fazendo trabalho acadêmico e indo direto para o trabalho no dia seguinte cuidando de criança pequena. Eu não tenho mais essa força de vontade e nem energia, nem vontade mesmo. Mas eu acho que com o meu amadurecimento também, não que eu já tenha amadurecido tudo que tenha para amadurecer, eu consegui mudar. Quando, por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui, compartilho com vocês, eu não procrastino, porque eu gosto de fazer. E eu me sinto entusiasmada, motivada para fazer. Eu faço um plano e no outro dia, ou no mesmo dia, eu gravo um vídeo sobre o assunto. Inclusive, esse assunto não foi nada gravado. A situação que eu tô vivendo nesse momento me impulsionou a compartilhar o vídeo sobre a procrastinação com vocês. Tanta palavra grande, tem que dar um tempo para respirar. E o que eu tô fazendo hoje? Então, um parênteses. Eu acredito que eu esteja mudando essa questão, porque eu sempre me segurei tanto nesse rótulo, eu sou procrastinadora, não adianta. Mas adianta sim, a gente tem que persistir em tentar mudar o hábito e fazendo os trabalhos acadêmicos, por exemplo, com antecedência, fazendo as atividades, não deixando para a última hora. Se a gente consistentemente fica fazendo isso, a gente acaba mudando o hábito e a gente vê que aquela crença não está escrito na pedra, não tem que ser assim. A gente pode e deve mudar. A gente deve se permitir mudar e crescer, mudar de opinião, mudar de estratégia, mudar a forma como a gente vive, se for para melhorar. Então, eu não queria mais esse estresse da procrastinação na minha vida. Então, eu comecei a mudar e hoje eu sou bem mais organizada, não sou super organizada, mas eu sou bem mais organizada com as minhas tarefas. Eu tenho uma lista de coisas para fazer e eu faço questão de marcar todos os quadradinhos ali. Mas eu tô fazendo um curso de técnica vocal e com uma professora maravilhosa, da Algisa Rosa, da Cal. Só que eu não sou cantora. E uma das atividades do curso, a gente tem que cantar em frente aos colegas do curso. E isso é fora da zona de conforto, completamente. Eu disse, nossa, eu vou fazer papel de ridícula aqui, vou desafinar horrores. Então eu cantei, ensaiei um pouco, cantei durinha lá, uma música que eu achava que eu não ia desafinar a primeira vez e tudo bem, passou, nem doeu tanto. Agora, a última atividade deste módulo era gravar um vídeo da gente cantando a música. Ai, gente, o vídeo a gente teve mais de uma semana para fazer. Eu fiz agora, assim, no último 5 minutos do tempo para entregar. Uma procrastinação imensa. Como eu traduzo isso? Procrastinação, gente, é medo. É medo. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de dar um passo fora da zona de conforto. Só que, fica feio, né? Porém, não tem outra maneira de crescer. Não tem outra maneira. A gente sabe que a gente corre riscos na vida, mas se a gente fica ali dentro do que a gente conhece, do que a gente domina o tempo inteiro, a vida inteira, a gente se permite muito pouco, a gente cresce muito pouco. Então, esse vídeo era para ser curto, já tá quase 10 minutos. O ponto que eu quero chegar, gente, pisem sim fora da zona de conforto, porque quando você faz isso e você cresce, não precisa nem do reconhecimento externo. Você mesmo pensa, eu fiz, eu consegui. Não importa que as outras pessoas talvez achem você ridícula por fazer, não importa. Eu fico cantando dentro de casa, meu filho diz assim pra mim, mãe, você não pode cantar, você canta muito mal. E eu conversei com ele e disse, não me critica, deixa eu cantar. Se eu não puder cantar dentro da minha casa, eu vou cantar onde?
Então, não tem problema, gente. Não tem problema. A sociedade prescreve tanta coisa que a gente tem que seguir para ser bonitinha, para ser aceita. Libertem-se. E olha, eu tô me sentindo tão feliz que eu gravei esse vídeo. Não importa se foi bom o suficiente. Talvez tivesse sido melhor se eu tivesse começado há 3 dias anteriormente e me preparado mais, exercitado mais. Mas eu procrastinei, porque eu tava com medo. Desculpa de cantar. Eu tava com medo. Tava com medo de ser criticada, tava com medo de fazer feio, de fazer papel de ridícula. Mas eu fiz e não doeu nada. E é pra isso que eu tô fazendo curso, é pra melhorar. E eu tô muito gratificada por realmente pisar fora da minha zona de conforto. E eu quero convidar vocês pra fazer isso. Gente, se a gente diz assim, eu não quero um relacionamento, eu tô bem solteira, não quero me relacionar com ninguém. Pode ser que seja verdade, eu acho que é importante a gente estar bem conosco mesmo? Ai, ficou estranho. Mas a gente tem que se examinar. É por medo? É por medo de me abrir, de sofrer, de me expor, de ser abandonada, de ser deixada para trás? Eu quero mudar de carreira. Mas eu já tô com 40 e poucos anos, 50, 60 que seja. Eu sempre quis ser atriz, é que eu tô fazendo esses cursos agora, eu tô com essa questão na cabeça de ser atriz. Eu sempre quis ser atriz, mas eu já tô com 50 anos. Então, claro, a gente precisa trabalhar, pagar contas, tudo, mas se examine, não se deixe tanto podar, suprimir, reprimir pelas normas da sociedade, porque a prescrição é que você já passou da idade, ou porque você não é capaz, ou porque você vai passar ridículo. Examine, não sou eu, não é ninguém da sociedade, não são seus amigos, os seus pais, que vão determinar isso, mas examine e reflita conscientemente, com muito carinho, muita compaixão para si mesma, si mesmo. E veja se o que você está procrastinando, justificando para não fazer, para não pisar fora da zona de conforto, é por medo ou é porque realmente não é tão importante. Esse é o meu convite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô realmente compartilhando a minha emoção aqui de estar pisando fora da zona de conforto, que pode parecer bobo pra gente que canta muito bem, mas pra mim, eu corri mesmo o risco de passar por ridícula. E tudo bem, sejamos ridículos, mas felizes. Um grande beijo, gente, até a próxima. Obrigada por assistir.